Capítulo 3. Como surgiu a teoria da salvação só pela fé? Novidade de doutrina. Como vimos no começo deste livro, o pastorzinho protestante se gloriava de que o protestantismo é a única religião no mundo a admitir a salvação só pela fé. É o que diz também Lutero. Afirma que a sua teoria da justificação pela fé é o ponto único pelo qual nós nos distinguimos, pelo qual nossa religião se distingue de qualquer outra religião. Exegética, Ópera 23, página 140. Realmente, o protestantismo só apareceu no século XVI, e até aquele século ninguém se tinha lembrado ainda de interpretar a Escritura de semelhante modo. Porque é tão clara na Bíblia a existência da lei de Cristo, na qual se inclui a obrigatoriedade dos mandamentos. A Bíblia fala tantas vezes na necessidade do amor de Deus e da caridade para com o próximo para conquistar o céu. A Bíblia, como vimos, insiste tanto em que Deus há de retribuir a cada um segundo as suas obras, que até então, em toda a história do cristianismo, não se tinha podido conceber semelhante absurdo de que o homem se salva só pela fé. Absurdo, sim, porque é tão lógico e tão razoável que o homem, sendo livre nas suas ações, venha a conquistar o prêmio do céu, entre outras coisas, pela sua reta maneira de proceder, que era preciso que aparecesse um homem que, embora dizendo-se seguidor de Cristo, negasse o livre-arbítrio, a liberdade humana, para que se pudesse pregar semelhante doutrina. Este homem apareceu e se chamou Martinho Lutero. Deixando de lado certos aspectos nada edificantes da vida deste célebre heresiarca, achamos utilíssimo, para fazermos uma ideia do que vale realmente a teoria da salvação só pela fé, estudar o modo como Lutero chegou a fazer esta grande descoberta. Mas esta novidade de doutrina já nos deixa com uma pulga na orelha. Não parece estranho que Jesus Cristo tivesse fundado uma igreja, feito propagar o seu evangelho para ensinar aos homens o caminho do céu, e por 15 séculos tivesse deixado a humanidade às tontas? Ele que vela sobre os homens e principalmente sobre a igreja, e só no século XVI fizesse aparecer esse Martinho Lutero para ensinar a verdadeira doutrina da salvação? Martinho Lutero faz-se monge. Martinho Lutero nasceu em Eisleben, na Alemanha, a 10 de novembro de 1483. Jovem católico e piedoso, que mantinha relações de amizade com alguns frades e andava impressionado com as tentações que sentia na convivência com outros estudantes, um dia um acontecimento vem a ser decisivo na sua vida. Estava com 19 anos incompletos, pois foi a 2 de julho de 1502. Surpreendido em viagem por uma violenta tempestade, ficou aterrado com a perspectiva da morte e fez uma promessa a Santa Ana, a quem se costumava recorrer nesses transes. Se tu me ajudas, Santa Ana, tornar-me-ei frade. Mais tarde, ele dirá naquela sua linguagem sempre estabanada: tornei-me frade por violência, contra a vontade de meu pai, de minha mãe, de Deus e do diabo. Fiz este voto para me salvar. Weimar, T, tomo 4, número 4414. Digamos, entre parênteses, que a alegação de Lutero não tem razão de ser. Ou o medo lhe transtornara completamente o uso das faculdades, ou não. No primeiro caso, o voto não o obrigava, pois para isto era preciso que se fizesse livremente. No segundo caso, sabia ele, como católico, que era naquele tempo, que lhe restava um recurso,
pedir a dispensa ao sumo pontífice, a quem foi dado o poder de ligar e desligar. O fato, porém, é que Lutero entra no convento sem a necessária vocação. E, segundo ele próprio confessa, não encontrou a paz interior na vida religiosa. Muitos autores que estudaram profundamente a personalidade de Lutero, entre os quais o católico H. Grisar e o historiador protestante A. Haushardt, na sua biografia sobre Lutero, são de opinião que Lutero era um homem doente e anormal. Da mesma opinião é o médico Guilherme Epstein, em obra aparecida em Stuttgart em 1908. Afirmando esta tese, apareceu uma obra em 2 volumes em Copenhague, escrita pelo médico P.J. Reiter e intitulada Ambiente, Caráter e Psicose de Martinho Lutero. A obra, como é natural, desagradou aos luteranos e provocou discussões. Seja, porém, como for, o fato é certo que Lutero era um sentimental e se preocupava doentiamente com o problema da predestinação, querendo sentir em si a fina força a certeza de que era um predestinado. Queria experimentar claramente a sensação de que seus pecados estavam perdoados e de que se achava na graça de Deus, e não sentia este conforto, esta certeza, por causa das tentações da nossa natureza corrompida. A acreditarmos nas suas palavras, ele era dominado por escrúpulos, chegando a confundir as tentações com o próprio pecado, que só existe quando as tentações são consentidas. Como ele dirá mais tarde: quando eu era monge, acreditava imediatamente que perdia minha salvação cada vez que experimentava a concupiscência da carne, isto é, um mau movimento de desejo, de cólera, de ódio, de inveja a respeito de um irmão, etc. Eu punha em uso muitos remédios, confessava-me diariamente, mas isto não me servia de nada, porque sempre a concupiscência da carne reaparecia. Eis porque eu não podia achar a paz, mas estava perpetuamente em suplício, pensando: tu cometeste tal ou tal pecado, estás ainda sujeito à inveja, à impaciência, etc. Foi em vão que recebeste as ordens e todas as tuas obras são inúteis. Comentário da Epístola aos Gálatas, de 1535. Weimar, tomo 40. No meio dessas angústias, encontra um confessor e amigo, o padre Staupitz, que o ajuda e faz o possível para acalmá-lo. Diz Lutero em uma carta dirigida a Jerônimo Weller, em julho de 1530. Nos começos de minha vida religiosa, eu estava sempre triste e não conseguia desembaraçar-me deste estado de alma. Pedi então a orientação do Dr. Staupitz e me confessei com ele. Manifestei-lhe meus pensamentos horríveis e aterradores. E ele me respondeu: não compreendes, Martinho, que esta tentação te é útil e necessária? Não é em vão que Deus assim te exercita. Weimar, página 519, tomo 5º. Em outra ocasião, lhe diz Staupitz: por que te torturas com estas sutilezas? Volta o teu olhar para as chagas de Cristo e olha para o sangue que ele derramou por ti. Ópera Exegética, tomo 6º, 296 e 297. A descoberta de Lutero. Apesar de todos os conselhos do seu diretor espiritual, a alma de Lutero cada dia mais se lança no desespero. Está convencido de que o homem não é livre, pois não se liberta nunca do pecado. Um dia, porém, nos seus estudos sobre a Bíblia, julga ter encontrado na Epístola aos Romanos
a solução para o seu problema. Interpreta o apóstolo São Paulo a seu modo, de acordo com suas próprias ideias. De maneira que, como diz o próprio Stroll, autor protestante, foi a orientação puramente individualista e a força de sua experiência pessoal que impediram Lutero de assimilar todo o pensamento do apóstolo. Se São Paulo nos lembra que o justo vive da fé, Romanos 1,17, este mesmo São Paulo que nos diz: todas as vossas obras sejam feitas em caridade, 1 Coríntios 16,14, e nos afirma que o homem, mesmo tendo a fé a ponto de transportar montanhas, não é nada sem a caridade. Coríntios 13:2. Lutero não toma aquela frase no sentido de que todas as nossas ações devem ser revestidas de verdadeiro espírito de fé, mas no sentido de que, na fé, somente se resume toda a vida do cristão. Se São Paulo nos ensina que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei, Romanos 3,28, no sentido de que não somos mais obrigados a cumprir todas aquelas determinações e cerimônias da lei mosaica, como adiante mostraremos no capítulo 6, Lutero toma isto no sentido de que não somos obrigados a obedecer lei nenhuma, nem mesmo a observar os mandamentos. Se São Paulo fala na liberdade da glória dos filhos de Deus, Romanos 8,21, e diz que soltos estamos da lei da morte, na qual estávamos presos, de sorte que sirvamos em novidade do Espírito e não na velhice da letra, Romanos 7,6, Lutero toma isto não no sentido de que os cristãos já estão libertos do jugo das prescrições da lei mosaica, mas no sentido de que os cristãos estão livres de todas as leis, tendo apenas a obrigação de crer. Foi assim que nasceu a teoria da salvação só pela fé. Vejamos agora, em linhas gerais, a doutrina de Lutero, usando sempre as suas próprias palavras, pois vai aparecer tanta coisa espantosa que é melhor mesmo que Lutero fale, para que não se diga que estamos exagerando a sua doutrina. Negação do livre-arbítrio. Não da leitura da Bíblia, mas da observação do que se passava no seu espírito doentio e tumultuoso, tirou Lutero a conclusão de que o homem não goza de liberdade. Eis as palavras de Lutero: a vontade humana é como um jumento. Se Deus o cavalga, quer e vai onde Deus quer, como diz o Salmo. Como jumento me tenho feito diante de ti, e eu estarei sempre contigo. Salmo 72, versículo 23. Se Satanás o cavalga, quer e vai para onde vai Satanás. Nem está em seu poder correr para outro cavalgador ou procurá-lo, mas os cavalgadores é que lutam entre si para alcançar o jumento e tomar conta dele. Weimar, 18:635. Tudo se realiza segundo os decretos imutáveis de Deus. Deus opera em nós o mal e o bem. Tudo o que fazemos, fazemo-lo não livremente, mas por pura necessidade. Weimar, 18:709. Foi o diabo que introduziu na igreja o nome de livre-arbítrio. Weimar, 7:145. Houve a este respeito uma célebre polêmica entre Lutero e Erasmo, na qual Lutero escreveu um livro intitulado O Arbítrio Escravo, combatendo a doutrina de que o homem goza de liberdade. E Erasmo escreveu outro sob o título O Livre-Arbítrio, defendendo esta doutrina, embora também Erasmo errasse, caindo no pelagianismo. Os magistrados começam a inquietar-se, porque o livre-arbítrio é a base do direito civil e penal e também pelas péssimas repercussões das ideias de Lutero
no seio do povo. Lutero responde: estou falando da vontade livre com relação a Deus e às coisas da alma, pois que necessidade teria eu de disputar tanto sobre a liberdade do homem no que diz respeito às vacas e aos cavalos, ao dinheiro e aos bens? Mas, no que toca à salvação ou condenação, o homem não tem livre arbítrio. É o cativo, o súdito e o escravo da vontade de Deus ou da vontade de Satanás. Weimar, 18, 638. O pecado original. Para Lutero, o anjo também não é livre, porque o livre-arbítrio é o apanágio exclusivo de Deus. Weimar, 18, 664. Mas com o homem aconteceu uma grande desgraça. Foi o pecado original que tornou a nossa vontade inteiramente corrompida, completamente dominada pelo mal, segundo a doutrina luterana. E isto por toda a nossa vida. Diz Lutero: nossa pessoa, nossa natureza, todo o nosso ser está corrompido pela queda de Adão. Nosso pecado não é em nós uma obra ou uma ação, é a nossa natureza e todo o nosso ser. No comentário à Epístola aos Romanos, capítulo 5, afirma que o pecado original é não somente a privação de qualidade na vontade, não somente a privação de luz na inteligência e de poder na memória, mas a completa privação de toda retidão do homem interior e exterior. É a própria tendência para o mal, náusea para o bem, aversão à luz e à sabedoria, amor ao erro e às trevas, fuga e a abominação das coisas boas, corrida para o mal. Ficker 2, 144. A consequência disto é que o homem só pode fazer o mal. O homem, não sendo senão um tronco apodrecido, não pode produzir senão corrupção, não pode querer e fazer senão o mal. Ópera Latina 1, 243 e 350. Tudo o que empreenderes, por belo e brilhante que seja, é pecado, e continua sendo pecado. Faze o que quiseres, não podes senão pecar. E tudo o que o homem faz é, por sua natureza, pecado mortal. Todo o pecado, no que diz respeito à substância do fato, é mortal. Comentário da Epístola aos Gálatas. Luz nas trevas e consolo no desespero. Diante deste quadro tenebroso, parece que estamos irremediavelmente perdidos. Não temos liberdade e trazemos do berço até o túmulo a natureza tão corrompida pela queda do primeiro homem que tudo o que fazemos é pecado e pecado mortal. Como poderemos então salvar-nos? Muito simples, segundo Lutero. Basta crer em Jesus Cristo. Crê e serás salvo. Que entende Lutero por esta palavra crer? Todos sabem que crer em Cristo significa aceitar toda a sua doutrina. Lutero também admite a fé neste sentido, mas isto para ele não tem grande significação. Não é propriamente neste sentido que a fé salva. Ouçamos as suas palavras. Cristo tem duas naturezas. Em que isso me interessa? Se ele traz este nome de Cristo, magnífico e consolador, é por causa do ministério e da tarefa que ele tomou sobre si. Crer em Cristo não quer dizer que Cristo é uma pessoa que é homem e Deus, o que não serve de nada a ninguém. Significa que esta pessoa é Cristo, isto é, aquele que para nós saiu de Deus e veio ao mundo. É deste ofício que ele tira o seu nome. Em resumo, Lutero quer dizer que crer em Cristo significa simplesmente crer que ele é o Salvador e nada mais.
A fé que salva é a confiança. O homem cheio de temor, de angústia, de horror diante de sua própria miséria, sabendo que não pode fazer outra coisa senão pecar, se lança nos braços de Cristo, seu Salvador, e se enche da convicção de que pelo sangue de Cristo está salvo. Crendo que somos salvos por Cristo, estamos salvos. Nada de arrependimento nem de boas obras. Não se pense, porém, que entre estes sentimentos que levam o homem aos pés de Cristo esteja incluído o arrependimento dos pecados. Não. Arrependimento supõe liberdade e o homem não é livre. Lutero qualifica de delírio a atitude dos padres que exigem do penitente a contrição e o arrependimento, e diz que a esses padres se deveria tirar o poder das chaves e dar-lhes um bastão para conduzir as vacas, porque o arrependimento só torna o homem mais hipócrita e mais pecador. Ouçamos as suas palavras. A contrição que se prepara pelo exame, recapitulação e detestação dos pecados, pelos quais alguém relembra os seus anos na amargura de sua alma, ponderando a gravidade, multidão e fealdade dos pecados, a perda da eterna felicidade e a aquisição da condenação eterna, esta contrição o faz hipócrita e até mais pecador. Weimar, 713. Arrependimento supõe que o homem quer salvar-se por suas obras, e as boas obras, Lutero as considera inúteis para a salvação. Embora tivesse caído às vezes em contradição sobre este assunto, a doutrina predominante nos seus escritos é a inutilidade das boas obras. Algumas vezes até chegou a chamá-las de nocivas. Com a nossa natureza corrompida, não há boas obras. Tudo o que vem de nós é pecado, e as boas obras são más, são pecado como o resto. Diz ainda Lutero: a lei, as obras, a caridade, os votos, não só não resgatam, mas agravam a maldição. Quanto mais obras fizermos, tanto menos poderemos conhecer e apreender a Cristo. Ensinando as boas obras e excitando a fazê-las como necessárias à salvação, se causa maior mal do que a nossa razão humana pode compreender e conceber. Quando Jorge Maior, o professor da Universidade de Wittenberg, procurou reagir contra esta doutrina e ensinou que as boas obras seriam necessárias à salvação, um grande amigo de Lutero, Nicolau de Amsdorff, publicou uma contestação, um livro, no ano de 1559. E neste livro defendia a seguinte tese: que a proposição "as boas obras são nocivas à salvação" é justa, verdadeira, cristã, pregada por São Paulo e São Lutero. Não há maior escândalo, diz Lutero, mais perigoso, mais venenoso do que a boa vida exterior, manifestada pelas boas obras e uma conduta piedosa. Isto é, a porta da cocheira e o grande caminho que leva à condenação. A fé e a salvação, obras exclusivas de Deus. Aqui perguntamos a Lutero: mas se a nossa natureza está tão corrompida assim, que até as boas obras que fazemos são pecados, como é também que podemos crer? Responde Lutero que a fé é Deus que opera em nós sem nós, e às vezes até apesar de nós. A Igreja Católica, que admite o livre-arbítrio, considera a fé como uma convicção da inteligência, sob o império da vontade livre e sob o influxo da graça divina. A graça de Deus se antecipa à ação humana, mas a fé é obra de Deus e do homem. Para Lutero,
que só admite o arbítrio escravo, a fé é obra exclusiva de Deus. A Igreja, como vimos, ensina que Jesus Cristo é o único Salvador, no sentido de que Cristo, reconciliando-nos com Deus, ofereceu-lhe a reparação pelo pecado, que só ele, Cristo, podia oferecer por ser homem e Deus ao mesmo tempo. A obra de Cristo foi perfeitíssima. Falta apenas a nossa contribuição, a qual realizamos juntamente com a graça de Cristo, que ele mereceu por nós na cruz. Lutero toma Cristo como o único Salvador, no sentido de que não existe também a nossa parte na obra da salvação. Ele fez tudo, a sua parte e a nossa. Se ele nos salvou, não nos resta mais fazer nada, só crer. E esta fé, ele é quem opera em nós, com exclusividade. Pecado mortal e pecado venial. Mas se tudo o que fazemos é pecado e pecado mortal, como podemos, com esses pecados, entrar no céu? Lutero esclarece: aquele que crê tem tão grandes pecados como o incrédulo, mas lhes são perdoados, não lhes são mais imputados. Comentário da Epístola aos Gálatas 3:25. Lutero não admite a justificação do pecador no sentido católico de que ele se pode tornar realmente um justo, transformado, regenerado interiormente pela graça de Deus, mas no sentido de que Deus externamente o considera justo, embora ele seja realmente o mesmo pecador. O que não crê, tudo o que faz é pecado mortal. O que crê pode fazer as mesmas coisas, mas Deus, por um decreto, considera veniais todos estes pecados. Diz Lutero: para aquele que não crê, não somente todos os pecados são mortais, mas todas as suas boas obras são pecados. É, portanto, pernicioso o erro dos sofistas que distinguem os pecados de acordo com os atos e não de acordo com as pessoas. Naquele que crê, o pecado é venial. É mortal para o que não crê. Não que seja diferente, menor num e maior noutro, mas porque as pessoas são diferentes. Weimer, 2, 410, 4, 161. A razão dessa diferença é que Jesus Cristo toma o lugar do pecador que crê. Cristo é o manto que oculta a nossa vergonha, a cobertura de nossa ignomínia. Ele deixa o pecador pendurar-se nas suas costas e assim o livra da morte e do carcereiro. É a galinha sob cujas asas devemos refugiar-nos, a fim de que seu cumprimento da lei se torne o nosso. Ó amável galinha, ó felizes pintinhos. Weimer, 1,35. Livres de todas as leis. Segundo Lutero, Cristo observou a lei por todos aqueles que creem. Estes não têm mais obrigação de observar a lei, observância que, segundo ele, é impossível, porque não há liberdade. A palavra evangelho significa boa nova, doutrina grata e consoladora para as almas. Ouvir que a lei já foi observada por Cristo, que nós não temos o dever de observá-la, mas só o de unir-nos pela fé àquele que por nós a observou. Weimer, 1,52. Esta é a nossa doutrina que sabemos eficaz para consolar as consciências. Viveremos sem a lei e nos persuadiremos que os nossos pecados nos foram perdoados. Weimer, 25:249. Com propriedade pode definir-se o cristão, o homem livre de todas as leis no foro interno e externo. Assim, vês quão rico é o homem cristão ou batizado, que, mesmo querendo, não pode perder a sua salvação, por maiores que sejam os seus pecados, a não ser que não queira crer. Nenhum pecado pode condená-lo, a não ser somente a incredulidade. Todos os outros
se houver fé na promessa divina feita ao batizado, são absorvidos pela mesma fé. Weimar, 6.529. Lutero se insurge contra a ideia de que Cristo é um legislador que nos veio ensinar uma moral sublime promulgada no Evangelho. Erasmo e os papistas cuidam que Cristo é um novo legislador. Na sua demência, nada entendem do Evangelho. Representam-no fantasticamente como um código de novas leis, à semelhança do que sonham os turcos do seu Corão. Weimar, 40, páginas 259. O Evangelho não prega o que devemos fazer, não exige nada de nós. Antes, em vez de dizer-nos, faze isto ou aquilo, manda-nos simplesmente estender as vestes e receber. Toma, meu caro, eis o que Deus fez por ti. Por teu amor, ele vestiu de carne humana o próprio Filho. Aceita este dom, crê e serás salvo. Weimar, 24:4. Não só com as palavras, mas também com as nossas ações e com o nosso procedimento, exercitemo-nos com diligência em separar Cristo de qualquer ideia de legislador, a fim de que, apresentando-se-nos o demônio sob a figura de Cristo para molestar-nos em seu nome, saibamos que não é Cristo, mas que é verdadeiramente o diabo. Weimar, 40, página 299. A isto se reduz todo o cristianismo, a sentir que não tens pecado ainda quando pecas, a sentir que teus pecados aderem a Cristo, que é Salvador do pecado. Weimar 25, 331. Mas dirá o leitor, como posso seguir uma doutrina destas? E onde está a minha consciência que me acusa quando dou um passo errado? Ora, consciência, Lutero manda abafar a sua voz. Diz ele, se a consciência do pecado te acusa, se põe ante os teus olhos a ira de Deus, não deves ouvi-la, mas contra a consciência e contra os teus sentimentos, deves julgar que Deus não está irado, que tu não estás condenado. Weimar, 25.330. Já identificado agora com o pensamento do fundador do protestantismo, o leitor pode por si mesmo decidir a seguinte questão: se pode dar boa interpretação às célebres palavras de Lutero na sua carta a Melanchthon, escrita em agosto de 1522. Se pecador, peca fortemente, porém mais fortemente ainda, crê e rejubila-te em Cristo. Vamos citar todo o trecho. Se pregas a graça, prega uma graça verdadeira e não falsa. Se a graça é verdadeira, que o pecado seja verdadeiro e não falso. Deus não pretende salvar falsos pecadores. Sê pecador e peca fortemente, mas confia e rejubila-te mais fortemente ainda no Cristo, vencedor do pecado, da morte e do mundo. Temos que pecar enquanto somos o que somos. Esta vida não é a estância da justiça, mas esperamos, segundo a palavra de São Pedro, novos céus e uma nova terra, nos quais habita a justiça. É o bastante para nós haver conhecido, pelas riquezas da glória, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele nos tirará o pecado, ainda quando 1000 vezes por dia nos tornássemos fornicários ou assassinos. Considera como nos sai tão barata a redenção de nossos pecados em um tal e tão grande Cordeiro. De Wet, 2:37. Conseguiu Lutero seu objetivo? É escusado dizer que nesta doutrina ímpia e absurda, Lutero não podia encontrar a paz que almejava para seu espírito atribulado. Depois do rompimento com a Igreja, continua seu drama interior. Remorsos, tentações, inquietações e crises violentas.
Ele acusa o demônio como responsável por tudo isto. E, por mais estranho que pareça, ele aponta como um dos remédios para estas perturbações interiores os acessos de cólera contra os seus opositores. Isto, diz ele, refresca a minha prece, aguça o meu espírito e expulsa todos os pensamentos de desânimo e todas as dúvidas. Além disto, a sua doutrina com que forjou para si uma consolação diabólica, apoiando-se na cega confiança em Cristo para se ver tranquilamente livre de todas as leis, trazia uma consequência capaz de lançar muitas almas no desespero. Calvino irá ensinar a sua doutrina de que Deus predestina uns para o céu e outros para o inferno, por um decreto irrevogável que o próprio Calvino chama decreto horrível. Instituição Cristã 3:23. Lutero não usa esta expressão predestinação para o inferno, mas isto já está contido claramente na sua doutrina sobre o arbítrio escravo, em que nos mostra Deus jogando com as criaturas a seu bel prazer, operando nelas o bem e o mal, encaminhando-as inelutavelmente para o céu ou para a perdição. E quando se lhe apresentam os textos da Escritura em que se diz que Deus quer a salvação de todos, ou que não quer a morte do pecador, e sim que se converta e viva, Lutero, do mesmo modo que Calvino, faz a distinção entre a vontade de Deus revelada e sua vontade oculta. A vontade revelada é a que Deus nos quer fazer crer nas Escrituras, mas a sua vontade oculta é que muitos se percam e que não haja senão um certo número de eleitos no céu. Distinção, é claro, perfeitamente absurda. No seu livro O Arbítrio Escravo, diz que Erasmo, no livro Diatribe, mostra ignorância, porque não distingue entre o Deus revelado e o Deus oculto, isto é, entre a palavra de Deus e o próprio Deus. Deus faz muitas coisas que não nos mostra na sua palavra. Quer muitas coisas que pela sua palavra não nos mostra querer. Assim, não quer a morte, isto é, na palavra, mas quer por aquela sua vontade imperscrutável. É bastante conhecer apenas que existe em Deus uma certa vontade imperscrutável. O que quer que esta vontade, porque quer, até onde quer, a nós não é lícito investigar, desejar, procurar ou tocar, mas somente temer e adorar. Arbítrio Escravo 1C 730. Mas como é isto? Perguntamos. Deus vai condenar pessoas sem culpa alguma, uma vez que estas pessoas não são livres nas suas ações? Lutero responde que o valor da nossa fé está precisamente nisto, em achar Deus justo, ou ele coroe indignos ou condene inocentes. Diz ele, mas quando condena inocentes, porque isto não agrada, se considera iníquo e intolerável, aqui se reclama, aqui se murmura, aqui se blasfema. Ora, se te agrada Deus coroando os indignos, não te deve desagradar Deus condenando os inocentes. Se ele é justo de uma forma, por que não será de outra? Aqui espalha graça e misericórdia nos indignos, ali espalha ira e severidade nos inocentes. Em ambos os casos, pode ser iníquo e exagerado aos olhos dos homens, mas é justo e veraz em si mesmo. Como é justo que ele coroe os indignos, é incompreensível agora. Veremos, porém, quando chegarmos ali onde já não se crê, mas se vê face a face. Como é justo que ele condene os inocentes, é incompreensível agora. Contudo, se crê até que seja revelado o Filho do Homem. Arbítrio Escravo 1C
730. Aí se apresenta naturalmente uma objeção, e esta Lutero faz a si próprio. Se Deus tudo pode, e Ele é quem faz tudo em nós, o bem e o mal, porque é o único ser livre, por que motivo não transforma esta natureza totalmente corrompida do homem? Por que motivo não encaminha sempre as nossas ações para o bem e para o céu? A resposta de Lutero é esta: é o segredo de sua majestade. Weimar, 18.712. Para Lutero, Deus é bom fazendo o mal. Weimar, 18, página 709. Assim como o homem é mal fazendo o bem. Não há doutrina mais adequada do que esta para lançar as almas no desespero. De modo que a Lutero, que procurou, fosse como fosse, a certeza da salvação para si, pouco se lhe dá que muitos outros, o diabo os carregue para o inferno. E, o que é pior ainda, sem nenhuma culpa dessas pessoas, pois não gozam de livre arbítrio. Para isto ele não foi sentimental. O luteranismo e a razão. Muito longo se tornaria este capítulo se fôssemos analisar uma por uma todas estas enormidades da teoria luterana. Ouçamos, porém, o escritor Antonino Aimier, que nos vai dizer muito em poucas palavras. Será exagerado dizer que do princípio ao fim, tudo neste monstruoso sistema brada contradição? O homem expoliado pelo pecado de um outro, não somente, como diz o catolicismo, dos privilégios sobrenaturais, os quais este outro, cabeça da raça, lhe teria transmitido se tivesse sido fiel, mas expoliado de sua natureza própria, não somente de gratificações acessórias, mas do que lhe era devido, perdendo sua liberdade e continuando responsável, aspirando ao céu e forçado a marchar para o inferno, não podendo salvar-se senão por uma fé confiança reclamada a sua liberdade aniquilada, a sua vontade arquimorta. Conservando, apesar de tudo, por não sei que prodígio, sua consciência moral, mas aconselhado a ela despojar-se, a fugir dela como de uma tentação de Satanás. Em face deste homem, um Deus veraz que mente à sua criatura. Um Deus inteligente que se deixa enganar por ela, que já não percebe os mais monstruosos pecados, que são quando são cobertos com o manto de Jesus Cristo e os deixa entrar de contrabando no céu. Um Deus justo que condena inocentes com a mesma desenvoltura que o leva a coroar indignos. Um Deus sábio que faz leis impossíveis, que obriga, ao menos aqueles que não creem, a observá-las e que força a violá-las. Um Deus santo que olha da mesma forma os santos e os pecadores, ou, se mostra alguma preferência, a reserva aos pecadores. Todas estas palavras se chocam profundamente. Todas estas ideias são inconcebíveis. Diante deste acervo de contradições, a razão se revolta. Vamos agora procurar a Lutero e protestar contra sua doutrina, dizer que ela é contrária, profundamente contrária à nossa razão. Certamente vamos com medo de que o maior e mais desbocado escritor do seu tempo, como o chamava Haushaft, que por sinal era protestante, nos vá brindar com um daqueles palavrões que tantas vezes ele soube dizer. Mas qual é a nossa surpresa? Lutero concorda conosco. Sua doutrina é mesmo contra a razão,
e contra esta razão humana é que se volta. Para ela é que reserva as suas injúrias. No seu último sermão, proferido em Wittenberg, em 1546, chamou a razão humana a concubina do diabo. Diz ele: mesmo a nós que recebemos as primícias do Espírito, é-nos impossível compreender e crer perfeitamente todos estes pontos, porque eles contradizem, no último grau, a razão humana. É impossível fazer concordar a fé com a razão. A razão é contrária à fé. Unicamente a Deus pertence dar a fé contra a natureza, contra a razão, em uma palavra, fazer crer. Nas coisas espirituais e divinas, a razão é completamente cega. Estão de acordo com a doutrina de Lutero os protestantes de nossos dias? É o que veremos daqui a pouco. Antes, porém, não podemos deixar de fazer duas observações que espontaneamente nos ocorrem. E era assim. O primeiro comentário que não podemos conter é este. E era com esta doutrina que Lutero queria reformar a Igreja? Como sabemos, a Igreja tem o seu lado divino e o seu lado humano. Ela foi fundada por Cristo. Cabe-lhe a guarda do depósito da fé. É a coluna e firmamento da verdade. 1 Timóteo 3,15. Reforma doutrinária não pode haver na Igreja, pois Cristo garantiu a firmeza e a estabilidade de sua doutrina, prometendo que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16,18. É o seu lado divino. Mas a Igreja é constituída por homens, que, como tais, estão sujeitos a pecar, por maior que seja a sua dignidade. Tem produzido grandes santos, muitos de seus membros levam uma vida altamente edificante e piedosa, mas dentro dela há também homens que erram, que são pecadores, porque o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada no mar, que toda a casta de peixes colhe, e depois de estar cheia, atiram os homens para fora, e sentados na praia, escolhem os bons para os vasos e deitam fora os maus. Assim será no fim do mundo. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Mateus 13, 47 a 50. Se os próprios santos nunca estão satisfeitos consigo mesmos, sempre acham que deveriam amar e servir a Deus muito mais, que se dirá, então, dos pecadores? Em todas as épocas, portanto, os membros da Igreja sentem necessidade de uma reforma moral, para cuja realização encontra meios na própria Igreja, na sua doutrina e nos seus sacramentos. É muito significativo que nos inícios da Igreja escreve o livro do Apocalipse em repreensão e advertência aos anjos das igrejas de Éfeso e de Pérgamo, de Sardes e de Laodiceia. Ou se interprete como sendo censuras feitas diretamente aos bispos destas igrejas ou às comunidades cristãs por eles dirigidas, o fato é que, já naqueles tempos do primitivo fervor, aí se prega a reforma de certas fraquezas e se aconselha a penitência. A igreja, que viveu cerca de 2000 anos, passou por várias vicissitudes e teve suas épocas, umas melhores, outras piores. E é possível que no começo do século XVI os seus membros precisassem de uma reforma moral, mais do que em outra qualquer época de sua história. Mas era com essa doutrina de que o homem não pode fazer outra coisa senão pecar e basta crer em Cristo para salvar-se, de que crendo em Cristo fica livre de todas as leis, de que só há um pecado que condena o cristão, o pecado da incredulidade.
era com esta doutrina que se podia trazer aos membros da igreja a reforma moral de que eles necessitavam? Bonito começo. A outra observação que vem a talho de foice é esta: que bonita estreia para a teoria do livre exame. Os protestantes costumam celebrar o gesto de Lutero, rompendo com a interpretação tradicional da igreja e estabelecendo o princípio do livre exame. Cada um tem o direito de fazer também a interpretação da Bíblia, como sendo uma verdadeira interpretação. A igreja estaria querendo monopolizar a interpretação para impor suas teorias errôneas. Lutero, então, teria aberto o caminho para se chegar à interpretação verdadeira. Esta é a versão protestante. Vejamos agora como as coisas se passaram. Lutero, como vimos, tomou como ponto de partida de sua teoria, de sua doutrina, o princípio de que o homem não é livre nas suas ações, não possui o livre arbítrio. Ora, se há uma verdade que transparece em todos os capítulos da Bíblia Sagrada, desde as primeiras páginas do Gênesis, em que Adão e Eva são chamados à responsabilidade pela sua desastrosa desobediência, até a última página, o último capítulo do Apocalipse, em que se lê: Eis aqui que depressa virei, e o meu galardão anda comigo para recompensar a cada um segundo as suas obras. Capítulo 22, versículo 12. É a noção da liberdade do homem, a ideia de que ele pode dispor de seus atos. Ao próprio Caim, que a muitos poderia aparecer como sujeito à fatalidade de uma maldição, Deus se mostra dizendo que ele é livre e bem pode vencer suas tentações. Por que andas tu irado? E por que se decaiu a tua face? Porventura, se tu obrares bem, não receberás recompensa? E se obrares mal, não cairá logo o pecado à porta? Mas a tua concupiscência estar-te-á sujeita, e tu dominarás sobre ela. Gênesis 4, 6 e 7. São inúmeras as passagens da Bíblia em que Deus nos aparece impondo preceitos aos homens, ameaçando com castigos aos que os transgridem, prometendo galardão aos que lhes obedecem. E se ele assim o faz, não é para ludibriar dos homens, impondo-lhes mandamentos impossíveis, o que seria indigno da santidade de Deus. Se ele exige, é porque dá graça suficiente para cumpri-los. Se ele exige, é porque o homem tem à sua mão escolher entre o bem e o mal, entre a recompensa e o castigo. Assim se lê na Bíblia. Este mandamento que eu hoje te intimo não está sobre ti, nem está longe de ti, nem está no céu, de sorte que possas dizer: qual de nós pode subir ao céu para que no-lo traga e o ouçamos e o ponhamos por obra? Também não está na banda da além do mar, para que te desculpes e digas: qual de nós poderá passar ao mar e trazê-lo para que possamos ouvir e cumprir o que se nos manda? Mas esta palavra está muito perto de ti, na tua boca está, e no teu coração, para cumprires. Considera que eu te pus hoje diante dos olhos a vida e o bem, e ao contrário, a morte e o mal. Para que tu ames o Senhor teu Deus e andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos. Deuteronômio 30, 11 a 16. Josué diz ao seu povo: temei ao Senhor e servi-o com um coração perfeito e muito sincero. E tirai os deuses a que vossos pais serviram na Mesopotâmia e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos achais mal com servir ao Senhor, na vossa mão está a escolha,
Escolhei hoje o que mais vos agradar, e a quem principalmente deveis servir, se aos deuses a quem serviram vossos pais na Mesopotâmia, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitas, porque eu e minha casa havemos de servir ao Senhor. Josué 24, 14 e 15. Do profeta Ezequiel. Quando o justo se apartar da sua justiça e cometer a iniquidade, morrerá neste sentido. Ele morrerá nas obras injustas que cometeu. E quando o ímpio se apartar de sua impiedade que cometeu e obrar conforme a equidade e a justiça, ele assim dará a vida à sua alma. Porque considerando o estado em que se acha e apartando-se de todas as suas iniquidades que obrou, ele certamente viverá e não morrerá. Depois disto, dizem ainda os filhos de Israel: o caminho do Senhor não é justo. Acaso os meus caminhos não são justos, casa de Israel, e não são antes os vossos os que são corrompidos? Ezequiel 28, de 26 a 29. O Deus das Escrituras não é aquele que é pintado por Lutero e que faz do homem um jumento, cavalgando a seu bel prazer, mas um Deus que, apesar de todo-poderoso, respeita a liberdade humana e se queixa amorosamente, amargamente, porque o homem não quis seguir o bom caminho de seus mandamentos, não quis cooperar com a sua graça. Agora, pois, habitadores de Jerusalém e varões de Judá, sede vós os juízes entre mim e a minha vinha. Que coisa há que eu devesse fazer à minha vinha que não lhe tenha feito? Far-lhe-ia acaso injúria em esperar que ela desse boas uvas em lugar das labruscas que só produziu? Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e o varão de Judá o seu renovo deleitável. E esperei que fizesse juízo, e eis que só há iniquidade, e que praticasse a justiça, e eis que só há clamor. Isaías, capítulo 5, versículos de 3 a 7. Em Jeremias se lê também a queixa de Deus: pasmai céus sobre isto, e ficai em total desolação, portas deles, diz o Senhor, porque dois males fez o meu povo: deixaram-me a mim, fonte de água viva, e cavaram para si cisternas rotas, que não podem reter as águas. Jeremias 2, 12 e 13. E alguns versículos mais adiante. Também os filhos de Mênfis e de Táfnis te afrontaram até o alto da cabeça. Porventura não te tem acontecido isto, porque abandonaste ao Senhor teu Deus naquele tempo em que te conduzia pelo teu caminho? Jeremias 2, 16 e 17. Lutero sabia que Jesus Cristo era Deus, e que prova mais espetacular da liberdade do homem do que Jesus chorando sobre a ingratidão de Jerusalém. É verdade que nessa hora Jesus cavalgava um jumentinho, mas era precisamente porque o homem estava longe de ser como aquele jumentinho que tão facilmente se deixava conduzir. Era por causa das resistências do homem às inspirações da divina graça que Jesus chorava naquele momento. Será inútil prosseguir nas citações. Negar a liberdade do homem depois de tais passagens da Bíblia, afirmar depois disto, como Lutero, que Deus opera em nós o bem e o mal, seria atribuir a Deus uma farsa inonimável. Não pode haver, portanto, doutrina mais contrária ao ensino bíblico do que a negação da liberdade humana. Qualquer pessoa que tenha um conhecimento, embora mínimo, das Escrituras, sabe muito bem disto. Sustentando tal doutrina, Lutero sabia que tinha que romper abertamente com a interpretação tradicional da Igreja. Qual é o defensor de uma tese que, depois de apresentar seus próprios argumentos,
não acha vantagem em ampará-la com o testemunho dos sábios que o precederam. Mas, negando o livre-arbítrio, ele não podia encontrar apoio nos santos padres, nem nos intérpretes de nenhuma época. Não teve outro recurso senão proclamar o livre exame da Bíblia. Ele interpretava assim, contra a opinião do mundo inteiro, porque cada um tem o direito de interpretá-la como bem entende. E como isto não é argumento capaz de convencer a ninguém, Lutero se declara inspirado por Deus. Quem não crê como eu é destinado ao inferno. Minha doutrina e a doutrina de Deus são a mesma coisa. Meu julgamento é o julgamento de Deus. Weimar 10, 2, 117. Tenho certeza de que meus dogmas vêm do céu. Eles hão de prevalecer e o Papa há de cair, a despeito de todos os poderes dos ares, da terra e do mar. Weimar 10, 2, 184. Em 1535, ele declara ao legado do Papa: somos agora esclarecidos sobre todas as verdades da fé pela luz direta do Espírito Santo. Foi, portanto, para acobertar uma tese profundamente antibíblica que Lutero recorreu ao livre exame. Hoje, a grande maioria dos protestantes estão inteiramente em desacordo com Lutero, pois admitem a liberdade humana e não concordam com aquela teoria ímpia de que o cristão está livre de todas as leis. São obrigados, por conseguinte, a confessar que o livre exame foi inaugurado com erros gravíssimos. Que bonita estreia! Depois de Lutero, apareceu uma chusma de intérpretes, todos iluminados diretamente pelo Espírito Santo, e cada um apresentando uma doutrina diferente. Já Lutero se escandalizava ao ver como Zwinglio e outros podiam negar a presença real de Jesus Cristo na Eucaristia, a qual está baseada em textos tão claros da Bíblia. Mas quem os tinha ensinado a torcer o sentido das sagradas letras, senão o próprio Lutero? E há textos da Bíblia, por mais claros que sejam, que os partidários do livre exame não consigam falsear e torcer? Não existe a Santíssima Trindade. Cristo não é Deus e, portanto, a adoração a Ele é uma idolatria. Cristo nos salvou somente pregando a sua doutrina e dando-nos um bom exemplo. A graça é apenas um estímulo externo, como é aquele que recebemos quando ouvimos sábias palavras de exortação. A alma não é imortal, os maus serão aniquilados. Não existe o inferno. Deus predestinou uns para o céu e outros para o inferno por um decreto inflexível? Ou então, Deus predestinou todos os homens para o céu e todos lá chegarão? Não há necessidade do batismo? O divórcio é permitido em vários casos? Eis aí algumas teses que, para qualquer pessoa que leia imparcialmente a Sagrada Escritura, se afiguram como verdadeiras barbaridades antibíblicas e que, entretanto, têm sido defendidas, às vezes até através de tenaz e fanática propaganda, pela turma desenfreada do livre exame. E agora, passados 4 séculos após a revolta de Lutero, agora que os protestantes já tiveram tempo bastante para emendar e corrigir os erros de seu fundador, a eles, que se apresentam como os verdadeiros e iluminados intérpretes, nós podemos perguntar: que tal? Como vai a interpretação da Bíblia? Vocês acharam a verdadeira doutrina? Sim, achamos, respondem eles. E então 300 e tantas seitas, profundamente divergentes entre si, se apresentam como portadoras da interpretação legítima. Já vi tudo. Pode responder qualquer um de nós.
esta balbúrdia toda que há do lado de vocês é um sinal bem evidente de não haverem encontrado a interpretação legítima, a qual é uma só. Nem a encontrarão nunca, porque cada dia se vão multiplicando mais as seitas e novas extravagâncias aparecem. A confusão se torna cada vez maior nos meios protestantes. Perdoe-nos o leitor esta digressão que foi necessária, pois as origens da teoria da salvação só pela fé se confundem, têm relação direta com as origens da teoria do livre exame da Bíblia. A primeira explica a segunda. São princípios irmãos e dignos um do outro. Não podíamos deixar de ressaltar esta ligação. Voltemos agora ao nosso assunto e vejamos em que pé se encontra entre os protestantes modernos a teoria da salvação só pela fé. Só podia dar nisso mesmo. Muitos dos primeiros chefes e adeptos do protestantismo, embora divergindo em muitas coisas, não só de Lutero, mas também entre si, estavam de acordo naquele ponto, em que o homem não goza de livre arbítrio. Cristo pagou por todos nós, e não nos resta mais fazer nada, a não ser crer em Cristo, etc., etc. Mas a pregação de tais ideias, que vinham a dar numa doutrina francamente imoral e escandalosa, não podia deixar de receber as censuras mais acerbas, não só da parte dos católicos, senão também de todos os homens de bom senso. E desde cedo se começaram a ver os tristes efeitos da disseminação de tais ideias no seio do povo, os quais, logicamente, não podiam ser senão os mais desastrosos. Não há testemunho mais insuspeito sobre o assunto do que o do próprio Lutero. Os evangélicos são 7 vezes piores que outrora. Depois da pregação da nossa doutrina, os homens entregaram-se ao roubo, à mentira, à impostura, à crápula, à embriaguez e a toda espécie de vícios. Expulsamos um demônio e vieram 7 piores. Príncipes, senhores, nobres, burgueses e agricultores perderam de todo o temor de Deus. Weimar, capítulo 18, 763. O demônio que ele dizia ter expulsado era o papado. Diz ainda Lutero: depois que compreendemos não serem as boas obras necessárias para a justificação, ficamos muito mais remissos e frios na prática do bem. É admirável com que fervor nos dávamos às boas obras outrora, quando por meio delas nos esforçávamos para alcançar a justificação. Cada qual porfiava por vencer os outros em piedade e honestidade. E se hoje se pudesse voltar ao antigo estado de coisas, se de novo revivesse a doutrina que afirma a necessidade do bem fazer para ser santo, outra seria a nossa alacridade e prontidão no exercício do bem. Weimar, 27, 443. Quem de nós se teria abalançado a pregar se pudesse prever que tanta desgraça, tanto escândalo, tanto crime, tanta ingratidão e malvadez seriam o resultado da nossa pregação? Agora, uma vez que chegamos a este estado, soframo-lhes as consequências. Walt 8.564. O leitor nem precisava destes comentários feitos tão sinceramente por Lutero para calcular por si mesmo os efeitos daquela teoria da salvação só pela fé. Se os pregadores, apresentando o cristianismo como realmente é, um admirável código de moral, e mostrando Deus a impor aos homens a sua lei, e querendo que eles se santifiquem,
Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. 1 Tessalonicenses 4:3. Se mesmo assim não podem com isto impedir que haja muitos crimes, escândalos e pecados, muita libertinagem nesta massa humana tão inclinada para o mal e para a perdição, que não será agora a pregação desta nova doutrina, e isto em nome de Cristo, em nome do Evangelho, que não há mais necessidade de observar os mandamentos, mas só a de confiar em Cristo para conseguir o céu, porque Cristo já conseguiu o céu para todos nós. A máscara. Os protestantes tiveram, portanto, que rejeitar o erro de Lutero. Toda a teoria luterana se baseia no princípio de que o homem não é livre. Mas os protestantes de hoje, na sua quase totalidade, admitem a liberdade humana. Cai assim por terra todo o sistema do patriarca da Reforma, porque se o homem é livre, ninguém o dispensa de servir a Deus em seus pensamentos, palavras e obras para conseguir o céu. E a Deus a salvação só pela fé. Mas os protestantes, embora não admitindo mais a salvação só pela fé, passaram a fingir que a admitiam. Mudaram completamente a doutrina, mas continuam a pôr na fachada o mesmo letreiro de outrora. Por que motivo? Porque confessar abertamente agora que as obras do indivíduo influem na salvação seria confessar claramente o fracasso doutrinário da Reforma e seria renunciar à vantagem que a apresentação da doutrina da salvação só pela fé trazia e traz para eles, ou seja, o efeito da propaganda. Realmente apresentar ao povo frases da Bíblia como estas: crê no Senhor Jesus e serás salvo. Atos 16:31. O que crer e for batizado será salvo. O que, porém, não crer será condenado. Marcos 16:16. O que crê no Filho tem a vida eterna. João 3:36. Sem apresentar-lhe também outras passagens que as completam, servindo-lhes de contrapeso, para nos utilizarmos da expressão de Vinet, autor protestante, que daqui a pouco citaremos. E acrescentar a isto a teoria do livre exame, cada um interpreta a Bíblia como bem entende, pois este é o nosso direito, é usar a mais perigosa das armas contra a Igreja Católica. Se basta crer em Cristo para me salvar, e a Bíblia que eu tenho em casa posso interpretá-la como me convier, então não preciso da Igreja Católica, nem dos seus sacramentos, nem da sua doutrina, para coisa alguma. Arma perigosíssima, como todas as armas deste gênero, pode voltar-se contra aqueles mesmos que a manejam, ou seja, no caso, os protestantes, os quais costumam organizar-se em igrejas visíveis, com seus templos, reuniões, associações, etc. Há algumas seitas protestantes que arrecadam nada menos que 20% dos rendimentos de seus adeptos, mas o protestante também pode pensar assim: se basta crer em Cristo para salvar-me, que necessidade tenho eu de frequentar esta seita ou de pertencer a ela? Se Cristo prometeu graças especiais quando se acham reunidas 2 ou 3 pessoas em seu nome, Mateus 18:20, 2 ou 3 pessoas é fácil reuni-las aqui mesmo dentro de casa. E que necessidade tenho eu de ouvir a pregação do pastor, que pelo livre exame vai expor suas opiniões pessoais sobre a Bíblia, se a Bíblia a tenho eu em casa e também sei interpretá-la, talvez até melhor do que ele. Tais princípios, logicamente, levariam a uma igreja invisível. E, entretanto, os protestantes se organizam em igrejas visíveis, porque sabem muito bem que foi uma igreja visível que Jesus instituiu. Esta arma perigosa contra a Igreja Católica podiam usá-la Lutero e Calvino e os primeiros reformadores. Mas a que preço?
negando a liberdade humana, base de toda a religião, pregando o arbítrio escravo, teoria evidentemente antibíblica e que acarreta as piores consequências, como já vimos. O protestante de hoje, que admite o livre-arbítrio, já não pode usá-la por uma razão muito simples. Ele não crê mais na salvação só pela fé. Ao contrário, reconhece que as obras do indivíduo influem na salvação. Não se espante o leitor. É muito fácil prová-lo. Chame o leitor qualquer protestante que encontrar por aí e pergunte-lhe: um homem crê em Cristo, mas já cometeu muitos pecados graves. Que lhe é necessário para salvar-se? Basta a fé? O protestante responderá: não. Necessário também o arrependimento dos pecados. Ele responderá sempre assim, e só assim é que pode responder, porque dispensar do arrependimento dos pecadores seria abrir a porta para todos os crimes e todas as misérias. Já se vê, meu caro amigo protestante, que você não admite a salvação só pela fé. Admitia, sim, o chefe Lutero, o qual não exigia arrependimento para o homem salvar-se. Era só a fé e nada mais. Das duas, uma. Ou aquelas palavras da Bíblia não têm a significação que você quer emprestar-lhes, ou então você já não acredita mais nas palavras da Bíblia, que prega com tanto ardor. Porque a Bíblia não diz: crê no Senhor Jesus e arrepende-te dos teus pecados e serás salvo, mas diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo. Atos 16:31. A Bíblia não diz: o que crer e for batizado e se arrepender de seus pecados será salvo, mas o que crer e for batizado será salvo. Marcos 16:16. A Bíblia não diz: o que crê no Filho e se arrepende de seus pecados tem a vida eterna, mas o que crê no Filho tem a vida eterna. João 3,36. Em parte nenhuma do mundo, fé e arrependimento, crer e arrepender-se são sinônimos. Além disto, caro amigo protestante, você dizendo que o arrependimento é necessário para o homem salvar-se, está reconhecendo que as nossas obras influem na salvação. E, no entanto, vive a pregar que elas não influem na salvação, nem direta, nem indiretamente. O que é o arrependimento? É o pesar por haver praticado más obras. Supõe, para ser verdadeiro, o firme propósito de, daqui por diante, não praticá-las mais. Se, por exemplo, um homem vive em união ilícita com uma mulher, se está metido em transações proibidas que dão prejuízo ao próximo, se tem o ódio no seu coração, não basta que ele, na igreja ou nas suas orações, se mostre compungido. Porque a Deus ninguém engana. É preciso que abandone aquela união pecaminosa, aquelas transações ilegais, aquele ódio que domina o seu coração. São, portanto, as suas obras, o seu modo de agir, a sua maneira de proceder daqui por diante, que vão demonstrar a sinceridade do seu arrependimento. Por que é que Lutero tanto se zangava quando se falava em arrependimento? Era porque arrependimento inclui uma emenda, uma correção, uma alteração em nossas obras, em nossa maneira de proceder, o que já não vem a ser salvação só pela fé. Você diz que para a salvação é necessário o arrependimento dos pecados, e diz muito bem. Mas em que consiste o pecado? Em não obedecer ao que Deus nos preceitou na sua lei. Só posso arrepender-me de não ter feito uma coisa, quando reconheço que tinha a obrigação de fazê-la. Como posso arrepender-me de não ter sido casto se não reconheço a obrigação da castidade? Como posso arrepender-me de ter feito um roubo se não reconheço a obrigação de respeitar a propriedade alheia? Como posso arrepender-me de uma grosseria para com meus pais
se não reconheço a obrigação de honrá-los. Afirmando, portanto, a necessidade do arrependimento dos pecados para a salvação, você está reconhecendo, consequentemente, que é necessária para a salvação a observância dos mandamentos. Logo, não é só a fé. E não venham dizer-me que o homem que crê em Cristo se torna impecável, já não comete pecados, porque posso dizer-lhes seguramente que é mentira. Primeiro de tudo, temos o exemplo na própria Bíblia. São Pedro cria em Cristo, fez as mais belas profissões de fé, e isto não o impediu de cair em pecado. E a experiência de cada dia nos mostra que não é o fato de crerem os homens em Jesus Cristo que os torna incapazes de cometer pecados, pois a fé não tira o livre arbítrio de cada um. Como vê o leitor, o protestante de nossos dias, embora não admita a teoria da salvação só pela fé, usa de textos da Bíblia fingindo admiti-la. Não está vendo, os senhores? A Bíblia afirma que basta crer em Cristo para salvar-se. Logo, as nossas obras não influem na salvação. É a máscara que usam, fazendo-se mais feios do que realmente são. Os protestantes, pessoalmente, valem mais do que a sua doutrina. Tem sido reconhecido isto por vários escritores católicos. Se usam máscara, é para fazer a sua propaganda contra a Igreja. A sua atitude, admitindo agora o livre-arbítrio, põe por terra a teoria de Lutero, a qual se baseava no princípio do arbítrio escravo. O homem é um jumento, etc. Se o homem não é um jumento, mas um ser livre, precisa arrepender-se de seus malfeitos para salvar-se. Arrepender-se não é só sentir uma dor passageira, é mudar de vida. E mudando de vida, está contribuindo com suas obras para a salvação. A manha protestante. E assim o leitor já vai começando a tomar contato com este fenômeno tantas vezes comprovado. A manha protestante. Cristo nos veio ensinar a doutrina da salvação. Teve, portanto, que falar muitas vezes sobre isto, ou melhor, sempre que falava, era sobre este assunto. Mas não era necessário que cada vez que falasse sobre a salvação, repetisse enfadonhamente todas as coisas que são necessárias para o homem salvar-se. Uma noite, em conversa com Nicodemos, fala na necessidade do batismo, João 3,5. Em outras ocasiões, mostra que o caminho do céu é a observância dos mandamentos, Mateus 19:17, Lucas 25-28. Salienta ser imprescindível para a salvação a caridade para com o próximo, Mateus 6,15, 25, 31-46. Se a salvação não é possível sem a remissão dos pecados, ele mostra por mãos de quem nos chega esta remissão, João 20:23. Fala-nos da necessidade de recebê-lo eucaristicamente para manter em nós a vida de graça e conseguir a vida eterna, João 6,54. Mostra-nos que no dia de juízo virá retribuir a cada um segundo as suas obras, Mateus 26:27. Além disto, há um texto bem claro da Bíblia que nos diz abertamente que a fé sem as obras não pode salvar, Tiago 2,14. Por isto, antes de Lutero, já fazia 15 séculos que a Bíblia vinha passando em muitas e muitas mãos. Homens santos e sábios tinham se debruçado sobre ela por toda a vida e feito luminosas interpretações, mas nenhum deles se havia lembrado de ver nas frases: quem crê em Jesus se salva, quem não crê se condena. Crê em Cristo e serás salvo. O que crê no Filho tem a vida eterna. A doutrina de que a fé, somente ela, sem as outras condições preceituadas por Cristo, era capaz de salvar o homem. Estes textos estavam todos misturados na Bíblia e cada um sabia que cada trecho da Escritura
merece toda a nossa consideração, e não um mais do que outro, porque todos são palavra de Deus. Além disto, a Igreja sempre teve como norma rejeitar qualquer doutrina quando esta doutrina logicamente leva à imoralidade e à corrupção dos costumes. Porque, é claro, o Deus que nos ensina a verdade é o mesmo Deus que nos manda praticar as virtudes. Chega, porém, Lutero, e na ânsia de resolver os problemas do seu espírito atribulado, não recua diante da doutrina ímpia e escandalosa. A fé, só ela é quem salva. Pouco lhe importam os outros textos bem claros, bem evidentes, em que se mostra que outras coisas também são necessárias para a salvação. Refuga-os, despreza-os, torce-os e chega até ao cúmulo de se declarar abertamente contra a própria Bíblia. Abre aspas. Se os nossos adversários fazem valer a Sagrada Escritura contra Jesus Cristo, nós fazemos valer Jesus Cristo contra a Escritura. Do meu lado tenho o Senhor. Eles têm os servos, nós a cabeça. Eles os pés e os membros, que se devem sujeitar e obedecer à cabeça. Se é mister sacrificar-se a lei ou Jesus Cristo, sacrifique-se a lei, não Jesus Cristo. Ópera Latina 1.387a. Tu fazes grande caso da Escritura, que é serva de Jesus Cristo. Eu, pelo contrário, dela não me importo. À serva liga a importância que quiseres. Eu quero valer-me de Jesus Cristo, que é o verdadeiro Senhor e soberano da Escritura, e que mereceu e conquistou com sua morte e ressurreição a minha justiça e a minha salvação eterna. Valt 8.2140. Admite assim Lutero que há contradição entre Jesus Cristo, Salvador, e as Escrituras, o que equivale a dizer entre a Escritura e ela própria, pois o que sabemos de Jesus Cristo é pela Escritura. Interpretar a Escritura desta maneira, vendo nela contradições, decidindo-se por uns textos e rejeitando outros, isto não é interpretar, é mostrar claramente que não se encontrou ainda a verdade e se quer apenas lançar a confusão nos espíritos. A causa de tanta desordem, de tantas seitas no protestantismo, é precisamente esta. Cada qual se aferra a uns textos e despreza outros, procurando tirar da Escritura o que bem entende. Quem vai explicá-lo bem direitinho é o próprio pastor protestante Alexandre Vinet, que pode falar de cadeira, pois saberá descrever mais perfeitamente do que nós o que se passa nos arraiais protestantes. Abre aspas. A palavra de Deus, não há dúvida, só pode ter um sentido em si mesma, mas terá 1000 sentidos no espírito do leitor. Não se procura com efeito na Bíblia toda a verdade, mas a verdade que agrade e deleite. Cada qual se lança sobre sua presa, rica e esplêndida presa, porque mesmo as verdades parciais têm na Bíblia uma beleza que as transformaria em belos erros, e a autoridade do livro lhes dá uma consagração majestosa. Insiste-se no sentido da verdade que se procurou. Excluem-se ou desprezam-se aquelas que a completam, servindo-lhe de contrapeso. Não se vê na Bíblia senão o que se quer. De sorte que, de fato, cada um tem a sua Bíblia, sustenta em seu nome e tira de seu texto os erros mais antibíblicos. E assim, os caracteres, as inclinações, os homens que diferem mais profundamente entre si, se valem todos da Bíblia e o mesmo estandarte flutua para exércitos rivais. Fecha aspas. Vê-se aí, pelas palavras do próprio autor protestante,
como se pode abusar facilmente do livro sagrado. Assim o fez Lutero, apegando-se exclusivamente àqueles textos em que se mostra a fé como necessária à salvação. Os protestantes de hoje reconhecem que Lutero errou, pois não admitem mais aquela teoria absurda, escandalosa e subversiva que foi empregada pelo iniciador da reforma, ou seja, a salvação pela fé sem o arrependimento. Mas continuam a apegar-se aferradamente aos mesmos textos e, o que é mais grave ainda, em matéria de falsa interpretação, arranjando-os, alterando-os ao seu modo. Quem crê em Jesus e se arrepende de seus pecados, se salva. Crê em Jesus e arrepende-te dos teus pecados e será salvo. O que crê no Filho e se arrepende dos pecados tem a vida eterna. Não, caros amigos, já que vocês se aferram tão obstinadamente a estes textos e não se dão nem o trabalho de conferi-los com os outros da mesma Bíblia, numa busca sincera da verdade, como era sua obrigação, pelo menos deveriam ter a lealdade de não mexer neles, de não alterá-los. Mas, dirão estes protestantes, nós não estamos alterando, estamos apenas subentendendo uma palavra no texto de Cristo. Muito bem, se subentendem juntamente com a palavra crer, que está no texto, a palavra arrepender-se, que nele não se encontra, por que não subentender também todas as outras condições que, segundo as palavras claras de Cristo, são igualmente indispensáveis para a salvação? Os textos falam da fé em Cristo, não é verdade? E fé em Cristo não é acreditar em todas as palavras que ele disse? E que arranjos são estes com os textos das Escrituras? Como é que os textos que serviam ao protestantismo no tempo de Lutero, de Calvino e dos primeiros reformadores, para provar que só a fé é quem salva, sem o arrependimento ser necessário, estes mesmos textos servem agora ao mesmo protestantismo para provar que para a salvação é necessária a fé e é necessário também o arrependimento, se estes textos não falam de arrependimento. A fé que salva. O que se mostra em tudo isto é que os protestantes não entendem ou fingem não entender o que Cristo disse, quando afirmou que aquele que nele crê se salva, aquele que não crê se condena. Cristo aí fala da fé, mas a fé de que aí se faz menção não é um mero sentimento que nasce no nosso íntimo e aí termina. Não. Trata-se de um sentimento que é ao mesmo tempo um princípio de atividade, uma fonte de virtudes e de boas obras. Pela fé é que Abraão ofereceu a Isaque quando foi provado. Hebreus 11:17. Pela fé é que Raabe, que era uma prostituta, não pereceu com os incrédulos, recebendo aos espias em paz. Hebreus 11:31. Pela fé conquistaram reinos, obraram ações de justiça, alcançaram as promessas. Hebreus 11:33. Nota: temos visto protestantes que, tentando acobertar a incoerência do seu sistema, querem agora valer-se de uma fórmula inteiramente imaginária. A fé e o arrependimento sempre andam juntos. São duas graças gêmeas. Quem crê, se arrepende. Quem se arrepende, crê. Mas isso não é verdade. Ou se tome a fé no sentido protestante ou no sentido católico. Que é a fé segundo o conceito dos protestantes? É a confiança de ser salvo por Jesus. Pode haver esta confiança de salvar-se sem haver a contrição. Será uma confiança ainda maior, a de que Jesus nos salve sem exigir de nós o arrependimento, mas uma confiança que excede os seus justos limites. Aqueles que chegarão no dia de juízo certo de serem salvos por Jesus, mas a quem o Divino Mestre dirá: apartai-vos de mim,
os que obrais a iniquidade. Mateus 7:23. Porque serão condenados eternamente, senão porque lhes faltou o arrependimento de seus pecados. Bem como pode haver o arrependimento sem haver esta confiança, como se viu no caso de Judas, que, tocado de arrependimento, tornou a levar as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos. Mateus 27:3. E, no entanto, levado pelo desespero, destituído de qualquer confiança de salvar-se, retirou-se e foi-se pendurar de um laço. Mateus 27:5. Se toma a fé no sentido católico, o de acreditar nas verdades reveladas, também é evidente que esta fé pode existir sem o arrependimento, como é o caso daqueles que creem nas verdades da fé sem ter coragem de deixar o pecado. E o arrependimento pode existir sem a fé. É o que se observa naqueles que detestam de coração seus próprios crimes e desatinos e têm firme propósito de emenda, mas ainda não se abalançaram a acreditar em todos os dogmas ensinados por Cristo. Fim da nota. Quando o católico procura, com a graça de Deus, vencer as suas tentações, observar os mandamentos, convencido de que isto é indispensável para a salvação, está fazendo um ato de fé em Jesus Cristo, legislador, que lhe mandou cumprir com os mandamentos. Em Jesus Cristo, justo juiz, que um dia há de julgar segundo as suas obras. Quando o católico se ajoelha aos pés de seu confessor, faz um ato de fé não naquele homem que ali está, mas um ato de fé em Jesus Cristo, que deu a homens por ele escolhidos e enviados o poder de perdoar pecados. Ao que vós perdoardes os pecados, ser-lhes-ão eles perdoados. E aos que vós os retiverdes, ser-lhes-ão eles retidos. João 20:23. Quando o católico purifica a sua consciência e se aproxima da Sagrada Comunhão, é que, em vez de fazer como os judeus e os protestantes que dizem duro é este discurso e quem nos pode ouvir, faz um ato de fé nas palavras de Cristo, que disse: minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. João 6,56. Quando o católico se mostra submisso à Igreja, faz um ato de fé em Cristo, que edificou a sua Igreja sobre a pedra que era Pedro e prometeu que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16,18. Sim, é a fé que o salva. Não essa fé ilusória pela qual alguém, pensando ter se salvado, já por isto está salvo. Não a fé desacompanhada das obras que demonstram a submissão à lei e aos preceitos de Cristo, mas a fé inspiradora das virtudes e das boas obras. A fé que domine toda a sua vida, toda a sua atividade de cristão, pois o meu justo vive da fé. Hebreus 10:38.